Olá, como vai? É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para compartilhar com vocês algumas reflexões do livro A Flores do Caminho, de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E hoje eu quero trazer o capítulo 24, que tem por nome Após a Crucificação. Esse é um capítulo que começa num lugar que todos nós, em algum momento da vida, conhecemos, que é o lugar da perda, da incerteza, aquela sensação de que alguma coisa terminou. Então, antes da gente começar essa reflexão, eu gostaria de fazer uma prece para que a gente possa iniciar as reflexões do dia de hoje. Então, vamos respirar fundo, fechar os olhos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez, fazendo reflexões tão grandiosas e tão importantes para nosso aprendizado. Vamos pedir o amparo, a proteção de Jesus, dos amigos espirituais, para que possam nos amparar nessas reflexões de hoje e que este seja um estudo muito produtivo. Que assim seja. Então, para a gente iniciar esse capítulo, o texto nos leva para Jerusalém, logo depois da crucificação de Jesus. Os discípulos haviam acompanhado o Mestre, ouvido seus ensinamentos, presenciado seus atos e construído ao lado dele uma história. E de repente, tudo aquilo que parecia tão vivo havia terminado diante dos olhos deles e de uma maneira tão impactante, tão traumática que foi a crucificação de Jesus. O capítulo começa dizendo: as horas transcorriam pesadas e lentas entre as sombras das saudades. E eu acho muito bonito essa expressão, as sombras das saudades, porque existem momentos em que o tempo realmente parece passar de outra maneira. Quando estamos felizes, algumas horas desaparecem, mas diante da dor, da espera ou da perda, muitas vezes, 1 hora, 10 minutinhos ali, parece que é uma eternidade, parece que é um dia inteiro. E é exatamente nesse estado emocional que os discípulos se encontram logo após ali a crucificação de Jesus. Amélia Rodrigues descreve aqui: apagaram-se as claridades da esperança e os júbilos murcharam nos corações oprimidos. Então, eles tinham ouvido Jesus falar sobre a esperança, tinham visto muitos acontecimentos extraordinários, tinham recebido os ensinamentos sobre a vida, sobre amor, sobre fé. Mas naquele momento eles não conseguiam acessar aquilo que sabiam, aquilo que tinham ouvido de Jesus. E talvez exista aqui uma reflexão muito humana. Uma coisa é aquilo que acreditamos, em que acreditamos quando está tudo bem, está tudo certo. Outra coisa é sustentar essa mesma crença quando a vida nos coloca diante de algo que não compreendemos, algo muito doloroso, algo muito difícil. Os discípulos estavam justamente nesse intervalo entre aquilo que Jesus havia ensinado e aquilo que seus olhos estavam vendo naquele momento. Então, para eles, naquele instante, a cruz parecia ter sido o ponto final, por um rompimento, uma ruptura. Então, talvez uma das mensagens mais bonitas desse capítulo comece exatamente aqui. Nem tudo aquilo que parece um fim é de fato um fim. Então, às vezes, nós estamos olhando só para uma parte da história. Às vezes, nós estamos olhando para um fato isolado, para algum acontecimento do momento. E o capítulo ainda vai mais fundo quando descreve o que estava acontecendo dentro deles. As sombras que mantinham os discípulos em amargura defluíam do remorso, da mágoa, da dor. Então, não era apenas saudade.
Havia também o remorso, porque depois que alguma coisa acontece, nós começamos a revisar a história. Eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter falado, o porquê que eu não percebi, o porquê que eu não fiquei, porquê que eu tive medo. E eles também estavam fazendo esse movimento. Pedro havia negado Jesus, outros haviam fugido. Havia medo, sentimento de impotência, arrependimento. E isso torna esses personagens profundamente humanos. Muitas vezes nós nos identificamos como os discípulos, porque o livro não nos apresenta pessoas perfeitas diante da dor, apresenta pessoas assustadas, pessoas que amavam Jesus, mas que tiveram medo. E talvez isso nos ensine que a fé não significa a ausência do medo, significa a coragem. A coragem não significa fraquejar. Muitas vezes a transformação começa justamente quando reconhecemos aquilo que fizemos ou aquilo que não conseguimos fazer e decidimos o que faremos dali para frente. Em determinado momento, aqui como o texto diz, subitamente perceberam imensa a falta impreenchível que o mestre lhes deixara nos sentimentos. Então aqui aparece a dimensão da ausência de Jesus. Enquanto alguém está conosco, nem sempre temos consciência do espaço que aquela pessoa ocupa, quem dirá Jesus. É na ausência que muitas vezes percebemos que a presença, ali o tamanho da presença que existia. E os discípulos estavam tentando entender como continuar sem ele, quem somos agora, para onde vamos, o que fazemos com tudo aquilo que aprendemos. O capítulo conta que alguns permaneceram reunidos, outros foram para casas amigas. Eles estavam atemorizados. E existe aqui uma frase que chama muita atenção. Não saberiam dizer por que permaneceram em Jerusalém. Eles poderiam ter ido embora, poderiam ter retornado à vida anterior, aos barcos, à pesca, às suas cidades, mas alguma coisa os fazia permanecer ali. Talvez ainda existisse dentro deles uma esperança que eles próprios não conseguiam nomear. E então acontece a grande mudança do capítulo. Aquilo que parecia encerrado começa a ganhar um novo significado. A mensagem da ressurreição surge justamente no lugar onde havia o luto. Então aqui há esperança, onde tinha dor, sofrimento, onde eles estavam assustados, perdidos. Então a mensagem da ressurreição surge como uma pontinha de esperança, uma luz no fim do túnel. E isso muda completamente a leitura dos acontecimentos. A cruz continuava tendo acontecido, a dor continuava tendo existido. Às vezes, o sofrimento ali, todo que aconteceu, principalmente de Jesus, mas sobre todos os que o rodeavam, não era apagado. Mas agora eles descobriam que a dor não possuía a última palavra. Então só não acabou ali. Jesus crucificado acabou, encerrou e enfim. E isso, e eu considero essa uma das ideias centrais desse capítulo. Esperança não significa eu negar aquilo que aconteceu, eu fingir que não aconteceu, eu tentar de repente tapar os buracos com outras coisas. Eu posso ainda sentir a dor, mas ainda eu posso ter esperança. Esperança significa compreender que aquilo que aconteceu não necessariamente determina tudo aquilo que ainda acontecerá. Então, sobre tudo que aconteceu, não determina tudo que ainda pode acontecer. Essa diferença é muito importante. Porque às vezes nós imaginamos esperança como uma espécie de pensamento positivo. Vai ficar tudo bem. Tá tudo bem, logo vai passar. Mas a esperança apresentada aqui é muito mais profunda.
Essa é uma esperança que atravessa a dor. A crucificação aconteceu, a perda aconteceu, o medo aconteceu. Pedro realmente negou Jesus. Os discípulos realmente fugiram, mas a história continuou, não acabou ali. Então, às vezes, quando parece que é o final, parece que acabou, parece que não tem mais saída, parece que a dor tomou conta. Depois daquele acontecimento, aquelas mesmas pessoas assustadas se tornariam os responsáveis por levar adiante uma mensagem que atravessaria séculos. Então, às vezes, a gente acha que acabou, que ali pronto, ficou só a perda, só a questão ali, e é isso. Então, podemos compreender melhor o próprio título do livro, Há Flores no Caminho. O título não diz que existe apenas um jardim. Ele fala em caminho, né? E no caminho, é caminho, e o caminho tem o terreno irregular, tem a distância, existe às vezes o cansaço, tem as pedras no caminho, tem momentos em que não sabemos exatamente aonde estamos, mas também podem ter flores pelo caminho. Na apresentação da obra, Amélia Rodrigues escreve que há flores no caminho e apresenta essas flores como algo que precisa ser percebido por aqueles que estão dispostos a avançar. Talvez essa seja uma imagem muito bonita para levarmos desse capítulo. As flores não significam que as pedras desapareceram, que as aflições, que a dor, que não vai ter dor, mas significa que as pedras não são tudo que existe. Os discípulos estavam olhando para a Gólgota, para a cruz, para aquilo que haviam perdido, só para a perda. Eles não olharam, não tinham a dimensão de tudo que eles haviam ganhado, com todo aquele percurso com Jesus e ainda o que teria pela frente. E pouco a pouco, eles foram convidados a olhar novamente para o caminho. Ainda havia uma missão, havia ainda ensinamentos, ainda haviam pessoas precisando, ainda havia vida, ainda havia algo a ser continuado. A obra não acabou ali. Talvez a pergunta que esse capítulo deixe para nós seja: o que fazemos depois que alguma coisa nos atravessa? O que fazemos? Porque algumas experiências não podem ser desfeitas. Não podemos voltar ao dia anterior. Os discípulos não poderiam impedir novamente a crucificação. Pedro não poderia voltar no tempo e retirar suas 3 negações. Mas todos eles poderiam decidir quem seriam depois daquilo. E é isso que muda tudo. Porque talvez não tenhamos poder sobre todos os acontecimentos da nossa vida, mas podemos participar daquilo que construímos a partir deles. Podemos permanecer presos a um instante da perda, ou podemos pouco a pouco perceber que o caminho continua. Então, eu acredito que essa grande reflexão desse capítulo, de tudo que acontece após a perda, após ao trauma, após aquilo que me aconteceu, após a dor, né? Ali, após o rompimento, após a gente acha que está no fundo do poço, e o que eu vou fazer a partir disso? O que eu vou fazer com aquilo que realmente me aconteceu? Eu vou enxergar que ainda, apesar das pedras, existem as flores pelo caminho? Eu vou olhar mais para as flores do caminho ou vou olhar mais para as pedras, pelo terreno irregular? Eu vou olhar a distância que eu preciso percorrer? Então, a gente precisa ir absorvendo
esses ensinamentos, essas mensagens que aqui a Amélia Rodrigues traz com tanta destreza, com tanto, de uma forma assim cirúrgica, porque nos pega naquilo que nós mais precisamos trabalhar em nós, que às vezes eu vou ficar ali olhando só para aquilo que eu perdi. Não vou olhar para tudo que eu ganhei, não vou olhar que ainda existe um percurso, que a vida não acabou ali, que ainda existe sim, assim como os discípulos ali, que ainda haviam pessoas, ainda haviam ensinamentos, ainda havia uma mensagem a ser passada adiante. Não tinha terminado. E eu gostaria de terminar voltando à primeira imagem do capítulo. No início, ali, temos homens reunidos, assustados, sentindo saudades, culpa, medo. Eles acreditavam ter chegado ao fim. Mas nós, leitores, conhecemos o restante da história. E talvez seja aí, justamente aí, que esse capítulo fale também conosco, né? Como eu falei, prestemos atenção em quantas vezes, em meio a uma situação difícil, nós só enxergamos o que está diante dos nossos olhos. Quantas vezes nós chamamos de fim aquilo que apenas é o trajeto do caminho. Chamamos de fracasso aquilo cujo significa ainda não conseguimos, o que não conseguimos compreender. Chamamos às vezes de vazio, um espaço onde alguma coisa nova ainda poderá preencher. Os discípulos ainda não sabiam o que aconteceria. Nós também não sabemos tudo o que existe depois da próxima curva do nosso caminho. Por isso, talvez a mensagem desse capítulo possa ser resumida assim: nem sempre conseguiremos evitar as pedras, nem sempre compreenderemos imediatamente as dores. Existirão perdas, despedidas, medos, em que a esperança parecerá pequena. Mas isso não significa que o caminho terminou. É preciso continuar, porque mesmo depois dos dias mais difíceis, ainda pode haver vida onde imaginávamos existir somente um grande fim. E enquanto houver caminho, talvez ainda existam flores que nós simplesmente ainda não conseguimos enxergar. Às vezes nós estamos tão endurecidos nas nossas dores, nas percas, nos lutos, que nós não enxergamos as flores. E quando nós começamos a enxergar essas flores, nós começamos a perceber que talvez, só talvez, existam muito mais flores do que pedras, existam muito mais flores do que desafios, buracos. Mas se eu estou apenas olhando para baixo, olhando para aquilo, para aquela perca, para aquele momento, eu não consigo enxergar o meu caminho. Eu só estou olhando para aqui agora. Eu não consigo ver o caminho que existe para além do sofrimento, para além do momento exato. Então fica aqui o convite para vocês lerem na íntegra esse capítulo, para que vocês tragam ainda mais reflexões de acordo com aquilo que vocês precisam. Aqui eu trouxe sobre a minha perspectiva do que eu entendi desse capítulo. E é importante também que vocês tragam a sua perspectiva, o seu olhar, as suas reflexões para talvez olhar e trazer aquilo que você mais precisa, que é aonde que é que eu preciso dar uma ajustada, aonde eu só estou enxergando as pedras, aonde eu preciso confiar que há um caminho, que existe sim as flores no caminho. Então minha mensagem de hoje seria essa. E mais uma vez,
Eu agradeço a atenção, a paciência. Espero que tenha tido algum efeito, uma palavra que seja que eu tenha falado aqui, tá bem? É um grande prazer eu estar aqui trazendo essas reflexões e espero poder estar mais uma vez aqui. Muito obrigada. Mas para encerrar, vou fazer mais uma prece. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer mais uma vez por essas grandiosas reflexões, para que nós possamos aprender a enxergar mais as flores, enxergar que existe sim um caminho, que aquilo não é o fim, é apenas uma passagem, é apenas uma jornada e que sim, nós temos um caminho pela frente e temos flores e que nós temos o amparo para atravessar, para passar pelas pedras. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de eu estar aqui refletindo sobre esse capítulo maravilhoso. Que assim seja. Muito obrigada.